Fala, meus empreendedores, beleza? Professor Tubarão aqui. Vamos resolver a prova agora de 2023 da Uniteams, o caderno 2, que é a prova de medicina, beleza? Algumas questões. Lamar é contadora e foi contratada para gerenciar o custo de produção de uma fábrica de sapatos, a qual precisa de 3 matérias-primas, A, B e C. O quadro 1 apresenta a cotação do preço unitário de Lamar, pesquisou de cada matéria-prima em 4 empresas, E1, E2, E3 e E4. O quadro 2 representa a quantidade necessária de cada matéria-prima para produzir os sapatos. O custo total mínimo e máximo em reais que Lamar encontrou, respectivamente, foi. Então, para descobrir o máximo e o mínimo, vamos calcular quanto cada empresa, a E1, E2, E3 e E4, quanto vai gastar, quanto a gente vai precisar gastar nisso aí. Então, é só multiplicar. Como assim multiplicar? Então, a empresa E1 é o seguinte. Vamos lá, a E1 está aqui em cima, ó. É só filtrar as informações. Custo unitário da matéria-prima A é R$6. Só que a matéria-prima A precisa de 10. Então, que seria como? 6, né, da matéria-prima A, o custo unitário, só que são 10. Então, 6 vezes 10. Mais da B, olha lá, são R$8. R$8, beleza, mas são quantas? São 20. Então, vezes 20 para fazer o sapato, né? Mais o C, são 4. R$4 o preço unitário. Mas quantos precisam fazer? 20 também. Então, é só multiplicar isso aí, ó. 6 vezes 10, 60. Aí, 8 vezes 20, 160. E 4 vezes 20, 80. 60 mais 160 mais 80 dá R$300, ok? Agora, a empresa E2. Quanto ela vai gastar? Ó? E2 é aqui, ó, de amarelo. São a matéria-prima A. São 8. R$8 por essa matéria-prima A. Só que precisa de quanto delas? 10. Então, 8 vezes 10. E segue em sequência, ó. 4 vezes 20 mais 5 vezes 20. Então, segue-se esse padrão. Aqui 80, 4 vezes 20 dá 80, 5 vezes 10, 5 vezes 20 dá 100. Então, 160 mais 100, R$260. Agora, o E3. E3 vai ser mesmo padrãozinho, ó. Vai ficar como? 10 do A e precisa de 10 dele, mais o B são R$3 e precisa de 20, e o C é R$4 e precisa de 20. Só fazer o cálculo. Aqui dá 100, aqui dá 60, aqui dá 80. Então, 100 mais 60, 160, mais 80 dá 240. E por último, o E4. Mesmo padrão, o E4, esse azul aqui. Matéria-prima A, R$9, são necessários 10. Mais a matéria-prima B, são R$4, precisa de 20. Mais a C é R$2 e precisa de 20 também. 9 vezes 10 dá 90. 4 vezes 20 dá 80. 2 vezes 20 dá 40. 90 mais 80, 170. Mais 40, 210. Pronto, tranquilo, ó. O maior valor é 300. O valor mais baixo, 210, que no nosso caso aí, ó, letra B de bom demais, beleza? Numa unidade de pronto atendimento, a UPA, foram realizadas pesquisas com um grupo de 400 pessoas ao longo de uma semana. Das pessoas entrevistadas, 160 já tiveram dengue, 50 chikungunya, 10 já tiveram dengue e chikungunya e 200 não tiveram dengue nem chikungunya. A probabilidade de escolher uma pessoa aleatória desse grupo que já teve dengue, dado que foi escolhida uma pessoa que já teve chikungunya, é. Então, primeiro vamos filtrar nossas informações. Então, como foram entrevistadas 400 pessoas, e diz aqui no texto que 10 já tiveram as duas, né? Ó, 10 já tiveram dengue e chikungunya, que seria aqui dentro. E 200 não tiveram nenhum dos dois, então vai ficar aqui fora. Agora vamos lá, 160 já tiveram dengue, então dentro do ciclo de dengue tem que ter 160, como já tem 10 aqui, aqui vai ficar 150, beleza? E 50 já tiveram chikungunya, então dentro do ciclo de chikungunya tem que ter 50, como já tem 10, aqui vai ficar 40, ok? Agora vamos na interpretação aqui, ele quer saber a probabilidade de quê? Ó, a probabilidade de escolher uma pessoa aleatória desse grupo que já teve dengue, dado que foi escolher uma pessoa que
já teve chikungunya. Então, quando ele fala assim, ó, dado que foi escolhida uma pessoa que já tem chikungunya, é a nossa certeza. Porque a gente tem certeza que a pessoa que foi escolhida já teve chikungunya. Então, quem teve chikungunya aqui, ó, é todo mundo que está nesse círculo verde aqui, né? São 50 pessoas. Então, esse é o nosso parâmetro. Então, ele vai comparar com essas pessoas que já tiveram chikungunya. Agora, vamos ver a primeira pergunta dele, né? Ó, a probabilidade de escolher uma pessoa aleatória desse grupo que já teve dengue. Então, dentro desse círculo verde que eu fiz, quem teve dengue? Somente esses 10 aqui, né? Ó, esses 10 teve dengue e chikungunya. Então, as pessoas que eles estão buscando é 10 entre 50. Simplificando os zeros aqui, eu tenho 1/5 no nosso caso aí, ó. Letra C de cachorro, beleza? Um copo de formato cilíndrico circular reto de fundo plano com diâmetro de 6 centímetros estava com refrigerante pela metade. Para gelar o refrigerante, foram colocados cubos de gelo de silicone. O nível de refrigerante subiu 6 centímetros e atingiu seu volume máximo sem que transbordasse. Pode-se afirmar que o volume dos cubos de gelos correspondem a... Então vamos fazer primeiro o desenho com as informações que a gente tem do diâmetro e da altura. Então beleza, eu tenho um cilindro de 12 centímetros de altura e 3 centímetros de raio. Beleza, por que 3 centímetros de raio primeiro? Porque se o diâmetro é 6, o raio é a metade. Então temos 3 centímetros de raio. Tá, mas por que a altura desse cilindro é 12? Porque você pode perceber assim, que ele estava cheio pela metade. Só que quando subiu 6 centímetros, ele atingiu o volume máximo. Então quer dizer que se subiu 6 e atingiu o volume máximo, e ele estava na metade, é porque ele estava com 6 centímetros, teve mais 6 centímetros, atingiu a altura máxima, que seria 12, ok? Então, a altura é 12 e o raio é 3 centímetros. Ele quer saber qual que é o volume dos cubos de gelo. Como anteriormente eu tinha metade do volume, é só calcular o volume desse cilindro e dividir por 2. Por quê? Porque esse volume que tinha de água, né, que eu estou pintando aqui de azul, e o que fez encher aqui esse de amarelo foram quando você colocou os cubos. Então, para descobrir o volume desses cubos, basta calcular metade do volume desse cilindro. Então, vamos lá. Qual que é a metade do volume desse cilindro? Volume de cilindro é dado por π vezes r ao quadrado vezes altura. Então, volume de cilindro, πr ao quadrado h. Então, é só aplicar a fórmula. E vamos já dividir por 2 aqui, né? Ó, que a gente vai calcular o volume dos cubinhos, né? Então, o volume vai ser π vezes raio, que é 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 12. Tudo isso aqui dividido por 2. Simplificando o 12 com o 2 aqui, eu tenho 6. Então, o que sobra para a gente? Π vezes 3 ao quadrado, 9, vezes 6. 9 vezes 6, 54 π centímetros cúbicos. Então, quer dizer, né, se eu fizer o dobro disso aí, que é bem simples, 108 π centímetros cúbicos é o valor do volume dessa latinha aqui, né? Só como é metade, porque estava na metade da altura, subiu outra metade, o volume então 54 π centímetros cúbicos. O que me chamou a atenção que faltou aqui, né? O π. Beleza, mas a gente consegue identificar aqui, ó, que a letra E de eita, essa questão é muito da hora, beleza? Questão de número 14, apesar de ter sido anulada por um erro muito infantil do pessoal que fez essa prova, né? Ó, duas alternativas com o mesmo valor. Não pode acontecer isso, né? Mesmo ela sendo anulada, ela não tem um erro dentro do seu texto. Então, eu vou resolver essa questão. No laboratório de sólidos geométricos da Unitins, um acadêmico verificou que entre os sólidos existem dois com as seguintes características: um prisma e uma pirâmide com as mesmas bases de forma quadrada. O lado do quadrado da base da pirâmide tem comprimento 2A e o lado do quadrado da base do prisma tem medida A, ambos com o mesmo volume. Podemos concluir que a razão entre as alturas da pirâmide e do prisma nessa ordem é igual a... Vou fazer os desenhos com as informações que foram dadas aqui no texto, beleza? Então, dados os desenhos aqui desse prisma de base quadrangular e a pirâmide de base quadrangular também com as informações que foram dadas para a gente.
Como ele não fala sobre a altura, eu fiz o seguinte, eu chamei de Hzinho a altura desse prisma e Hzão a altura da pirâmide. Ele quer saber, ó, podemos concluir que a razão é entre as alturas da pirâmide e do prisma. Então ele quer saber Hzão sobre Hzinho. Então é da pirâmide sobre o prisma. E a gente sabe que os volumes desses dois caras são iguais. Então eu vou calcular o volume do prisma e igualar o volume da pirâmide. Então, seguinte, qual que é o volume desse prisma? Como ele é um prisma de base quadrada, volume de prisma é área da base vezes a altura. A base é um quadrado, então vai ficar lado ao quadrado, ou A ao quadrado, vezes a altura, que é o Hzinho. Ok? Então, o volume desse cara é A ao quadrado H. Volume de pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base, como 2A ao ladinho desse quadrado, vai ficar 2A ao quadrado, que é lado ao quadrado, vezes a altura, que é o Hzão. Então, nosso Vy vai ficar 1/3 de 2 ao quadrado, 4 ao quadrado. Vai ficar A ao quadrado, Hzão. Resumindo, vai ficar assim, ó, Vy é igual a 4/3 de A ao quadrado H. Então, como ele pede essa razão aqui, Hzão sobre Hzinho, e a gente sabe que esses dois volumes são iguais, vou fazer o quê? Simples, vou igualar esses dois caras. Então, eu tenho que A ao quadrado Hzinho é a mesma coisa que 4/3 de Azinho ao quadrado Hzão. Como ele quer saber Hzão sobre Hzinho, você vai também reparar que eu posso, ó, cancelar esses A ao quadrado aqui. Como é igualdade, os dois são iguais, mesmo valor, posso cancelar. Então, como ele quer saber o Hzão sobre o Hzinho, lembrando que tem o número 1 aqui, né? Só não aparece. Você vai ficar como? Esse número 1, né, o Hzinho passou dividindo, sobrou só esse número 1. Sobre quem? Esse 4/3 está multiplicando, vai passar dividindo, ó. E Hzão sobre Hzinho vai ficar como? Divisão de fração. É o primeiro vezes o inverso do segundo. Então, quanto que dá? Dá 3/4. Acho que o cara empolgou tanto para produzir essa questão que ele marcou o duplicado aqui, ó. Ele colocou duplicado. Uma das duas era para ser 4/3, quase certeza disso. Que ele, na hora de digitar, deve ter digitado errado. Então, a alternativa correta é AC ou CA. Não sei. Beleza? Uma loja de material esportivo fez uma liquidação, pois iria fechar para a reforma. O proprietário observou que, após a liquidação, ainda restavam algumas camisetas de times de futebol. Entre elas, havia 3 camisas do Palmeiras. Eita, nós, Palmeiras, hein? 3 camisetas do São Paulo, 2 camisetas do Flamengo e 2 camisetas do Fluminense. Para que o dono da loja possa colocar essas camisetas perfiladas de modo que as camisetas de mesmo clube fiquem sempre juntas, Então, entrando em análise combinatória. Você tem aqui, ó, vamos filtrar aqui. Você tem 3 camisetas do Palmeiras, 3 camisetas do São Paulo, 2 camisetas do Flamengo e 2 camisetas do Fluminense. Vou chamar de U aqui, de Flu. Você quer colocar elas... Não misturando, né? Não vai ter Palmeiras, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Palmeiras, não pode. Ele quer colocar sempre clubes que fiquem sempre juntas. Então, se você tem 4 opções aí, ó. 4 opções. Só que as 4 opções são o agrupamento dos times aí, né? Cada tracinho é um time. Você pensar assim, você pode embaralhar esses times aí, né? Então, você tem aqui, ó, 4 fatorial. Você pode pegar esses 4 times e permutar, você pode embaralhar, você pode mudar de posições. Então, 4 fatorial seria as formas de você embaralhar cada um desses 4 times. Só que para cada time você vai pensar o seguinte, ó, esse 3 camisas do Palmeiras, eu não posso invertê-las de qualquer forma, né? Essas 3 camisetas eu posso embaralhar também. Então, para as camisetas do Palmeiras eu tenho 3 fatorial. Para do São Paulo, 3 fatorial. Para do Flamengo, 2 fatorial. E do Fluminense, 2 fatorial, tá? Então, isso aqui é tudo um produto. Isso ainda vai ficar vezes esse cara aqui, vezes 4 fatorial, porque é a forma que eu posso embaralhar esses 4 clubes. Então, quanto que vai dar isso aí para mim, ó? 3 fatorial é 6, 3 fatorial é 6, 2 fatorial é 2, 2 fatorial é 2, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 é 12, vezes 2, 24. Certo?
3 fatorial, 3 vezes 2 dá 6, né? 6, 2, 2. 4 fatorial de novo é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 4 vezes 3 dá 12, vezes 2, 24. Então tem isso aqui que é 6 vezes 6 vezes 2 vezes 2 vezes 24. Que multiplicando tudo isso aí vai dar 3.456 maneiras de você colocar esses 4 times, de modo que as camisas do mesmo clube fiquem sempre juntas, que no nosso caso aí, ó, D de dog, que é cachorro em inglês, ok? Espero que você tenha entendido todas essas questões que eu expliquei. Caso você não entenda uma delas, pode colocar aí no comentário que eu vou estar tirando sua dúvida sim. Peço para você curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? Assine o canal, se possível, ative o sininho para notificações de novos vídeos que vão vir por aí, vão surgir novos vídeos. Fique esperto, fique atento, hein? Beleza, falou!